Esse é o programa Mais Saúde, que tem a alegria de receber o Dr. Bruno Zilberstein, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Serviço de Cirurgia do Estômago do Hospital das Clínicas e atual presidente da Sociedade Internacional de Combate ao Câncer do Estômago. Hoje o tema do programa Mais Saúde são as cirurgias da obesidade, né? E falando de cirurgia de obesidade, quais são os tipos, Dr. Bruno? É assim, existem vários métodos. A ideia é dar a ferramenta de trabalho para o paciente no sentido de dar saciedade precoce, se satisfazer com menor quantidade de alimento e permanecer satisfeito com aquela quantidade reduzida de alimento. Aliado a isso, evidentemente que o alimento a ser ingerido tem que ser um alimento saudável e bem planejado, não é qualquer coisa. Mas indo diretamente para os métodos, eu diria que o método mais simples, que não é cirúrgico, não precisa de operação, não precisa de anestesia geral, é o balão intragástrico. É uma bola, é uma bexiga de silicone de meio litro, que é introduzida por endoscopia, quer dizer, a gente faz uma endoscopia normal. Coloca o balãozinho lá dentro e enche com um líquido azul. E o balão ocupa, vamos dizer, meio estômago. Meio estômago. Com isso, se o indivíduo comia, vamos dizer, por quilo 800 gramas, vai comer 300. Com certeza. E com isso vai se sentir satisfeito. Existe, evidentemente, a necessidade de uma orientação nutricional precisa para que ele possa aproveitar essa diminuição de volume e adequar a sua nutrição. E com isso ele vai emagrecer. O balão pode permanecer durante 6 meses. Este é o tempo que o fabricante dá garantia que o balão não vai estourar. Se o balão estourar, não é nenhuma explosão, não mata o paciente nem nada, mas simplesmente ele perde o efeito e tem que ser removido para ele não ir para baixo para o intestino. Mas dificilmente isso acontece, também não tem perigo nenhum. E ao fim dos 6 meses, ele, através da mesma endoscopia, é removido. Evidentemente que depois, com isso, pode haver uma redução de 15 a 25 a 30 quilos no peso. Em casos especiais, pode ser recolocado e ficar mais 6 meses, mas não se recomenda que se faça isso daqui durante muito tempo, porque transforma a parede do estômago. Mas é um método eficaz, sua indicação básica é ajudar na reeducação alimentar para pacientes ou que têm superobesidade que não podem ser operados, ou que não têm uma obesidade com indicação cirúrgica. Perfeito. Então, este seria um dos métodos. Os demais métodos são todos cirúrgicos. E na sua composição tem um componente, vamos chamar assim, restritivo, que dificulta a entrada de alimentos, e tem um outro componente desabsortivo, em que nem todo alimento ingerido é absorvido. No balanço entre maior restrição ou maior desabsorção, variam as técnicas. A técnica agora da moda, vamos chamar assim, é da moda porque é de mais fácil execução cirúrgica, chama gastrectomia vertical, que na mania de nós falarmos tudo em inglês, é conhecida como sleeve. Sleeve seria magro, né? Mas é um emagrecimento do estômago, em que nós retiramos, de fato, 70% do estômago é removido e é desprezado, e sobram 30%. Isto permite que o indivíduo não tenha fome mesmo,
e se sacie com pequenas quantidades de alimento. Mas o namoro, como você chamou a atenção há pouco, com a cirurgia da obesidade não dura mais do que 2 anos. Se nesses 2 anos a pessoa não se conscientiza, não se reeduca, não se readapta a um novo tipo de alimentação, a probabilidade de voltar a engordar oscila de 20% a 40%. Nossa, tanto assim? Tanto assim. Hoje em dia, o grande problema é o que fazer com os pacientes que voltaram a engordar. E voltaram a engordar porque não foram bem preparados para a operação. Então, a operação é uma coisa boa, desde que seja feita com planejamento. Quer dizer, ninguém vai comprar um carro de tropeção assim. Escolhe a cor, escolhe o modelo, escolhe o preço, escolhe o plano, escolhe o seguro. E por que para a cirurgia da obesidade tem que ser de ontem para hoje? Exato. Que é uma coisa definitiva, que é uma coisa para o resto da vida. Então, esta seria a gastrectomia vertical ou a sleeve. Aqui reduz. Aqui reduz. A cirurgia mais executada em nosso meio e no mundo chama cirurgia de bypass, em inglês, que na verdade é uma gastroplastia com desvio intestinal. Separa-se de todo o estômago um pedacinho que não tem mais do que 50 mililitros, 2 copos de café. E esse pedaço de estômago é ligado diretamente ao intestino. Então, além de haver o componente restritivo, parte do alimento não é absorvido adequadamente. É a operação mais praticada, os resultados são bons e mesmo com esta operação, os índices de reengorda depois de 5 anos oscilam em torno de 20%. A partir destas 2 modalidades, existem mais 5 outras modalidades em que sempre o componente desabsortivo é cada vez mais intenso. E isso vai depender de uma avaliação nutricional pré-operatória muito bem feita e do comportamento nutricional e psicológico do paciente. Quanto maior a compulsão, maior a dificuldade de orientação psicológica desse paciente, maior deve ser o componente desabsortivo. Porque o diálogo fica mais difícil, então a muleta que nós temos que oferecer tem que ser maior. Mas, assim, para orientar os nossos pacientes, não é? Nós teríamos o balão, que não é a operação, a gastrectomia vertical ou a sleeve, a cirurgia de bypass ou a cirurgia de capela e, menos usada hoje por efeitos colaterais, mas que é um método que eventualmente pode ser usado, a banda gástrica ajustável, em que não se corta nada, mas se transforma o estômago numa ampulheta. Ela tem um componente apenas restritivo. E eu diria que ela ficaria entre o balão e a gastrectomia vertical. Certo. E a indicação tem que ser muito precisa, porque ela só funcionaria em pacientes com alto grau de cooperação. Então, é a cirurgia que menos risco tem, que menos agressão faz. Por outro lado, é a cirurgia que mais tem reengorda, por volta de 50% dos casos. Pois é. Então, tem que selecionar tudo isso. E, para isso, o seu papel é muito importante, e da psicóloga também, e o relacionamento médico-paciente, no sentido de estabelecer uma comunicação adequada entre a equipe multiprofissional, pode ajudar na escolha do melhor tratamento cirúrgico. Doutor Bruno, é obrigatória a participação de uma nutricionista em consultórios onde são realizados esse tipo de indicação cirúrgica? O médico que faz esse tipo de cirurgia, ele tem que ter na equipe dele uma nutricionista?
é indispensável. Então, Eu diria mais, que o papel da nutricionista é mais importante que a do cirurgião. Olha. O cirurgião é um órgão efetor. Ele realiza um momento, mas a vida não é com o cirurgião. A vida é com a nutricionista, a vida é com a psicóloga, que vai ensinar e dar apoio e sustentar esse paciente nos momentos em que ele fraqueja. A operação é apenas uma modificação para dar a ele a possibilidade de seguir a orientação nutricional e psicológica. Se isso não for bem explicado, se não entender isso e achar que a operação é a mágica e que ele pode tudo, o fracasso está garantido. E olha, gente, eu já peguei muito paciente no meu consultório que fez a cirurgia e foi embora. Se você, antes da cirurgia, não fazia uma reeducação alimentar, depois da cirurgia você é obrigado a fazê-la, né? Com e tomar certeza. cuidado com a sua alimentação. Mas isso é um tema extenso, né? Bem extenso. Ai, doutor Bruno, pois é, o nosso tempo aqui está curto ainda, né? Daqui a pouquinho a gente já vai terminando. Qual o recado que o senhor gostaria de deixar? Porque em cada programa o senhor acaba deixando aquela dica, aquele recado, que eu acho assim que acaba fechando tudo aquilo que a gente falou. Eu diria assim, em relação ao tratamento da obesidade, a obesidade é uma doença, a obesidade tem que ser tratada, a obesidade tem que ser eliminada para uma boa qualidade de vida. Existem várias maneiras para ajudar esses pacientes. A operação é apenas uma maneira, mas a operação tem que ser integrada a uma remodelação da sua estrutura de vida. A operação deve ser encarada como o primeiro passo para uma mudança total de comportamento alimentar e modo de viver. E, doutor Bruno, só para dar uma encerrada, está sendo foco de atenção o que fazer com essas pessoas que depois de operadas voltam a engordar? Porque não é que elas voltam a engordar, muitas vezes elas engordam até mais do que o peso que elas estavam quando fizeram a cirurgia. Infelizmente. E o que fazer com elas? Olha, dependendo da operação a qual este paciente foi submetido, pode-se fazer um outro tipo de procedimento, nesse caso mais agressivo ainda, com maiores riscos, no sentido de ajudá-los. Mas são sempre casos de dificílima solução, eu diria. Hoje em dia nós não temos uma resposta adequada para isso. E eu diria que a maior ajuda que uma pessoa dessa pudesse ter é um tratamento psicológico para ele poder reaproveitar a própria cirurgia. Com um único senão, existem alguns casos em que a operação falha. Então, pode haver uma falha na cirurgia de bypass, pode haver uma falha na gastrectomia vertical e, com certeza, uma falha na banda. Okay. Estes casos, sim, podem ser reoperados com excelentes resultados. A falha do balão fica fácil, porque como tem aquele líquido azul, você acaba eliminando algo azul em algum lugar, né? Exato. Então, opa, e aí o balão. E ficaria, se tivesse que deixar uma sugestão, né? Que se for optar por alguma, sempre tentar a primeira solução, assim, menos agressiva, talvez, né, doutor? Doutor Bruno, obrigada. Bom, ainda estamos na Páscoa, né? Espero que Jesus ressuscite no coração de todos realmente e eu espero vocês no próximo Mais Saúde.